Campina Grande, sexta-feira, 14 de agosto. Hoje é dia de celebrarmos o Dia Nacional contra a Poluição Industrial. Quantas indústrias estão poluindo os nossos rios, poluindo o ar que nós respiramos? E nesse dia, nós precisamos de chamar a atenção às autoridades nessas áreas para que combatam a poluição que traz muitos prejuízos e danos nocivos à nossa vida e à nossa saúde. Logo mais estaremos ouvindo outra vez o presbítero Ângelo Roncalli trazendo mais uma reflexão da palavra e você ainda ouvirá nesse programa um belíssimo e inspirado hino interpretado pelo cantor e pastor de saudosa memória Luiz de Carvalho, Paz no Vale. E eu quero, sem perda de tempo, deixá-los com esta belíssima música que fala ao nosso coração. Como nós precisamos de paz, como nós precisamos de desfrutar o ar puro da natureza, como nós precisamos de desfrutar daquilo que Deus estabeleceu como princípios, como fundamentos para que o homem viva bem em seu status. Portanto, deleite-se com esta música e eu espero que você seja profundamente abençoado. Paz no Vale. Muy cansado estou, mas procuro, Senhor, dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim.
Vamos ver o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 25. Diz assim, a Bíblia Sagrada, 4:25. Olha como Cristo realmente, nós temos motivo para agradecer a Deus, trabalha em nossas vidas. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Irmãos, antes de entregarmos, antes de termos tido um encontro com Jesus, a gente mentia que não era brincadeira, né? Olha como Jesus Cristo, Ele trabalha em nossas vidas. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade a seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ele vai dizer, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. No verso 29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Uma linguagem imprópria. E assim unicamente o que for para a boa edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então nós louvamos a Deus porque nesse processo de salvação, de transformação que Cristo realiza em nós, isso foi mudado e transformado em nossas vidas. Palavras realmente que tragam edificação. O verso 30 diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O 31 diz, longe de vós toda amargura. Ele vai tratar de vários itens, né? Os versículos vão engloba muita coisa. Longe de vós toda amargura e cólera e ira. O texto diz, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia, que tem a ver também, olha, com o pensamento. E em Lucas capítulo 6, Evangelho de Lucas capítulo 6, do versículo 43 ao versículo 45, diz assim, para a gente finalizar. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco a árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. E finaliza dizendo, porque a boca, melhor dizendo, fala do que está cheio o coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então Jesus, Ele é poderoso, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Porque quando a gente olha esses textos, isso deve alegrar nossos corações, porque antes éramos dessa forma, do lado negativo. Maldosos, blasfemos, gritarias, mentiras, falta de amor, falta de perdão, e agora nesta união que temos com Cristo, tudo isso mudou em nossas vidas, aleluia, glória a Deus. Nós somos testemunhas vivas do poder do Evangelho para a humanidade, porque Ele nos libertou de tudo isso, porque Jesus muda toda a nossa vida. O terceiro ponto, ele é simples, mas ao mesmo tempo profundo. Eu não vou detalhar porque o texto é grande, mas o Evangelho traz uma mudança na nossa casa, na nossa família. Se a gente analisar Efésios capítulo 5 e capítulo 6, o Evangelho ele alcança lá. O marido lá tem instruções como deve se comportar o marido dentro de casa, a esposa, os pais, os filhos. Então não existe, eu queria enfatizar nessa frase aqui, não existe cristianismo verdadeiro que não transforme o ambiente do lar. Não existe cristianismo verdadeiro que não transforme o ambiente do lar. Se você puxar pela memória, nós podemos lembrar de como era o nosso lar, como era a nossa família antes de Jesus. E agora nós podemos contemplar o nosso ambiente. Cristo reinando, paz,
amor, perdão, renúncia, maturidade, entendimento, diálogo. A gente não consegue aí, Roncalli, seguir isso aí tudinho, mas estamos num processo de melhoria, de busca, de entendimento. Estamos aqui para isso nessa noite, para sermos fortalecidos pela palavra de Deus, entender que agora em Cristo o nosso lar deve ser um lar de paz, de harmonia, e que Cristo realmente ele é real, ele é presente. Isso deve ser perceptível comparado quando você olha, quando você não tinha Jesus Cristo no seu lar, porque Jesus Cristo, ele é aquele que transforma toda a nossa vida. Ele transforma o nosso modo de falar, ele transforma o nosso lar, ele transforma o nosso modo de agir. E por fim, o quarto ponto, não menos importante, é que o Evangelho, ele transforma, meus amados irmãos, o nosso caráter. O Evangelho, ele transforma o nosso caráter. E eu escolhi Provérbios 11 e também Romanos, mais alguns versículos, que vai nos mostrar isso. O orgulho vai sendo quebrado por meio de Cristo em nossos corações, a ira vai sendo dominada e o perdão toma lugar da vingança. Olha que frase, que palavras fortes e profundas. Por meio do Evangelho, o orgulho vai sendo quebrado, a ira vai sendo dominada e o perdão toma lugar da vingança. Vejamos o que está escrito em Provérbios 11, do 1 ao 3. Provérbios 11, do 1 ao 3. Está saindo aqui no telão? Vamos lá. Olha só como o Evangelho trabalha no nosso caráter. Balança enganosa é o quê? Abominação. 2 pesos, 2 medidas, injustiça. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu. Aplicação simples e prática. O Evangelho é tão poderoso em nossas vidas que agora nós procuramos exercer a justiça em tudo em nossas vidas. Em vindo a soberba, sobrevém o quê? A desonra. Mas com os humildes está o quê? A sabedoria. Próximo versículo. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade o quê? O destrói. Muito forte, né, irmãos? Muito forte mesmo. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é seu prazer. Em vinda a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos, os desleais, a sua mesma falsidade o destrói. Então Jesus Cristo ele realiza essa obra em nossas vidas, nos conduz a sermos pessoas melhores, justas, né, por sua graça. Passamos a ser pessoas mais leais, até mesmo ao próximo. E uma coisa que é terrível, falsidade. A Bíblia diz que a falsidade destrói o homem. E um outro ponto importante que nós entendemos que acontece em nossas vidas é Romanos 12, do 9 ao 21. Romanos 12, do 9 ao 21. Esse texto também ele é muito rico em conteúdo e tem como a gente tirar muitas lições. Romanos 12, 9, 21 diz assim: o amor seja o quê? Sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós já estamos entendendo, de acordo com a leitura, tudo aquilo que Jesus Cristo realiza em nosso caráter, amém? Os irmãos estão entendendo? Diga amém.
tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Irmãos, antes de Cristo éramos vingativos. E agora em Cristo, se você tem esse desejo de se vingar de alguém, está se vingando contra você mesmo, porque ele é irmão seu e faz parte do mesmo corpo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, deixa, a ira de Deus é justa, ela é perfeita. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o... É claro, irmãos, que a santificação é um processo contínuo. O cristão ainda luta contra o pecado todos os dias, mas preste atenção na diferença de tudo isso que eu falei. Agora, eu e você luta como filho e não mais como escravo. Isso tudo faz toda a diferença. E isso, melhor dizendo, faz toda a diferença. Como dizia o teólogo puritano John Owen: esteja matando o pecado, ou o pecado estará matando você. Número 3. Em Cristo somos libertos. Jesus Cristo, Ele nos liberta em todas as áreas. Este terceiro ponto eu quero falar com vocês sobre a liberdade cristã. Muita gente acha que ser livre é fazer o que bem entende, mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira liberdade cristã é, finalmente, poder fazer aquilo para o qual fomos criados. Não é o que a minha carne, não é o que a sua carne quer, mas é o que a Bíblia direciona a cada um de nós que nós devemos fazer. Então, no capítulo 6 de Romanos, vai nos explicar que antes éramos escravos do pecado, mas agora em Cristo somos feitos servos da justiça, e nós vamos ver o que o Evangelho fez por nós. Primeira coisa que nós temos que entender, de forma também bem prática: Jesus Cristo, Ele nos liberta da culpa. Jesus Cristo, Ele nos liberta do domínio do pecado. Jesus Cristo nos liberta da morte eterna. E Jesus Cristo, Ele nos liberta da idolatria. Coisas práticas, coisas do nosso dia a dia. Romanos 8:1 diz o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o diabo, ele tenta nos acusar dia e noite, mas é Cristo que o quê? Que nos justifica. O pecado, Jesus, Ele nos liberta do domínio do pecado. Romanos 6:1-5 diz assim: que o pecado ainda tenta nos rodear, mas ele não reina mais sobre nossas vidas. Romanos 6:1 diz assim em diante: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós, olha só o contexto, em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também a semelhança da sua ressurreição. Eu trouxe aqui para os irmãos também um texto clássico e bem simples. É que a morte, ele perdeu o seu poder sobre nós. O cristão não caminha para a condenação, mas para se encontrar com o Senhor Jesus. João 11:25 e 26. Olha só o poder do Evangelho. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que têm medo da morte? Muitas pessoas
Quando morrer, você vai para onde? Não sei. Eu tenho muito medo da morte. Eu tenho muito medo após eu morrer o que vai acontecer. Mas nós louvamos a Deus porque isso foi liberto em nossas vidas. Porque olha só o que o texto diz no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou o quê? A ressurreição. Quem crê em mim é de quê? Que morra viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Então o Evangelho tira de cada um de nós o medo da morte. Pelo contrário, nós temos a certeza que um dia nós vamos partir daqui, mas um dia nos encontraremos com o nosso Deus lá na glória. Amém? Eu quero finalizar esse nosso estudo dizendo para os irmãos que o Evangelho traz alegria aos nossos corações, por estar usufruindo e vivenciando esse novo viver. Então eu quero compartilhar com os irmãos o ponto mais alto dessa aula. Então muitas pessoas ainda imaginam que seguir a Cristo significa abrir mão da alegria e viver de cara amarrada. Mas a Bíblia ensina exatamente o oposto. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 16, verso 11. Na tua presença há plenitude de alegria. E Jesus também diz no Evangelho de João, capítulo 15, verso 11, assim: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria, olha que texto profundo, irmãos, e a vossa alegria seja o quê? Completa. A vossa alegria seja completa. O verdadeiro cristão não abandona o pecado só porque Deus o proibiu. Ele abandona o pecado porque encontrou algo infinitamente melhor, que é o próprio Deus. Um teólogo chamado Thomas Chalmers chamou isso de o poder expulsivo de uma nova afeição. Quando Cristo ocupa o trono do nosso coração, o pecado perde o brilho. A obediência à santidade deixa de ser um peso, um fardo, e passa a ser um prazer, como escreveu Jonathan Edwards. Ele disse assim, olha, a verdadeira religião consiste principalmente nas santas afeições. Então, para fecharmos esse estudo, irmãos, trazemos algumas aplicações práticas. Nós devemos erguer, irmãos, nosso coração em louvor. E todos os dias, este é meu objetivo nesta aula de hoje. Todos os dias aí você tem que ter na mente e no coração a alegria e a lembrança de que a nossa vida revela essa união profunda que nós temos com Jesus. É você mesmo olhar para você. Olha o que eu estou falando. É você mesmo olhar para você e você ver o que Cristo realizou na sua vida e você ter a ciência de dizer, eu por mim mesmo eu não conseguia isso. Então se eu estou conseguindo é porque realmente eu tenho uma união com Cristo. Isso é gratificante e traz alegria. Número 2. Temos encontrado alegria genuína em obedecer aos seus mandamentos. Hoje, por meio de Jesus Cristo, você entende que você tenta e você obedece às Escrituras, você obedece a Deus, não apenas por um medo de Deus o castigar ou de realizar alguma coisa ruim na sua vida, não. É porque agora no seu coração há prazer em servir e obedecer esse Deus. Para você traz muito mais alegria, é muito mais prazeroso obedecer a Deus do que desobedecê-lo. Isso é maravilhoso. Número 3, estamos lutando contra o pecado, apoiados na graça de Deus e não na força do próprio braço.
Irmãos, é muito confortante, é muito consolador entender que eu e você estamos lutando contra o pecado, mas não é na força da nossa inteligência, na nossa força do braço, como falamos, mas é entender que recebemos de Deus esta força, esta capacitação, essa condição, esse poder do Espírito Santo para vivermos aquilo que o Evangelho nos ensina. Em quarto lugar, a nossa própria família consegue perceber que Cristo transformou toda a nossa história. Então, quando você olha para a sua vida e quando você percebe, você entende que os teus familiares olham para você e vê que realmente você é alguém que foi transformado por Cristo, isso traz muita alegria aos nossos corações. Então, o Evangelho não produz apenas pessoas religiosas. O Evangelho produz pessoas regeneradas. Jesus não veio apenas dar uma repaginada no ser humano. Ele veio criar um povo novo. A nossa esperança não está na nossa capacidade frágil de mudar, mas naquele que prometeu: eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Portanto, irmãos, viver o novo viver cristão não é uma tentativa desesperada e cansativa de tentar agradar a Deus para conseguir o seu amor. É a resposta alegre e transbordante de quem já foi amado, perdoado e abraçado por Ele em Cristo. Como bem resumiu o Catecismo Maior do Westminster, mais ou menos assim, toda a nossa obediência nasce da graça que já recebemos e não do desejo de conquistar o favor divino. Nós obedecemos porque somos amados. Por fim, a ideia nesta noite, para trazer para os irmãos, é essa: que através do Evangelho de Jesus Cristo, as nossas vidas foram transformadas. O Evangelho agiu e age em todas as áreas práticas de nossas vidas, e isso traz muita alegria aos nossos corações. Porque podemos ver todos esses tópicos, todos esses itens, tudo que foi trabalhado, tudo que foi lido, todos os textos. Eu sei que eu li vários textos bíblicos, mas o objetivo era esse mesmo: mostrar o que literalmente a Bíblia diz. E olhar para os textos e dizer: Deus, eu sou grato. Porque quando eu leio esses textos bíblicos, quando eu escuto eles, eu olho para a minha vida e digo: te dou graças, te louvo, porque é obra tua isso que está sendo realizado em mim, porque de mim mesmo não tinha condições nenhuma. E servir a Deus é uma alegria, porque Ele sempre está nos transformando e nos melhorando para a glória dEle. Olá, irmãos, somos Genarte e Norma Barradas, diretores da Universidade da Família, currículo de paternidade bíblica, falando direto aqui de Pompeia, interior de São Paulo. Estaremos com vocês de 30 de outubro a 1º de novembro no encontro Casados no Senhor. Será um prazer para nós estarmos juntos com todos vocês de Campina Grande, todo o estado da Paraíba e também dos demais estados que compõem a região Nordeste. Aumente as suas expectativas no Senhor para tudo que Ele tem para fazer por nós e na nossa vida. Se você já está inscrito, nos veremos em breve. Se você ainda não se inscreveu, corra, porque daqui a pouco as inscrições se encerram. Até lá, se assim o Senhor nos permitir. Real Bus, 70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa, Campina Grande. Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança. Vem aí! Vem aí! O 10º Congresso de Homens da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, de 25 a 27 de setembro, no Hotel Garden, em Campina Grande, Paraíba. Presença dos pastores Hernandes Dias Lopes, Aurivan Marinho, Ismael Ornilo,
André Soares. Louvor com Sérgio Lopes. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Faça sua inscrição. Serão dias abençoados na presença de Deus. Nesses instantes finais, devo lembrar a todos que nesse domingo vá a um templo mais próximo na sua casa, como eu sempre tenho falado, na sua rua. Quem sabe há um templo evangélico no seu bairro, na sua cidade. Vá ouvir a palavra de Deus. Jesus nos diz: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e o escutar a palavra de Deus. Diante de um mundo tão conturbado, cheio de tantos problemas que nos afligem, que roubam muitas vezes a nossa tranquilidade, a nossa paz e o bem-estar da família, é hora de você buscar a Deus. O Senhor nos diz em sua palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E a Bíblia ainda diz também: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, nesse domingo, se você reside em Campina Grande e desejar fazer-nos uma visita à Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário. E nós temos EBD, Escola Bíblica Dominical. Vem estudar a Palavra de Deus aos domingos, às 9 horas da manhã, à noite, às 18 horas, culto divino. Às terças-feiras, vem orar com a sua família, vem orar conosco, culto de oração. E às quintas-feiras, estudo bíblico. Estudamos o livro A Carta de Paulo aos Coríntios. Vem aprender conosco e vem estudar conosco a palavra de Deus. Agradecemos a todos que estiveram conosco, desejamos um bom dia, um bom final de semana.